Muito bom dia, turma. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso CPC Potente, um oferecimento de potência jurídica acontecendo a toga. Sou o professor Ian e hoje, no nosso sexto encontro, vamos terminar recursos em espécie, falando especificamente dos recursos excepcionais, daqueles recursos que visam tutelar o direito objetivo, não o direito subjetivo das partes. Todos os recursos que a gente estudou até então, eles eram recursos ordinários, recursos em que se discutia fato e direito. Não se discutia apenas direito, né? Era fato e direito. Fato, e a gente lembra, no âmbito do processo civil, o fato está intrinsecamente relacionado a quê? A prova. Né? O fato, na realidade, dentro do processo civil, o que importa para o processo é como ele está provado no processo. Então, os recursos ordinários, que foram estudados até então, serviam como prolongamento da ação judicial, permitindo a rediscussão, inclusive a revaloração de fatos e direito. A partir de agora, nos recursos excepcionais, o que vai ser discutido é direito. Recurso especial, o recurso extraordinário e os embargos de divergência. Nossa abordagem de hoje, portanto, passa pela análise desses três recursos. Vamos entender como é que cada um deles funciona, os três, somente no âmbito do STJ e do STF. Inclusive, e aí eu já inicio a nossa abordagem, é importante registrar e deixar muito claro, a gente ter assim, não ter dúvidas que o STJ e o STF, eles não configuram a terceira instância. A reapreciação de fatos e reapreciação de provas só ocorre nas instâncias ordinárias. Juízo monocrático, segundo grau. Apenas nessas duas instâncias, nessas duas primeiras instâncias, é que há de fato essa reapreciação de fatos e provas. Depois disso, não há mais. Né? Vejam, claro, quando um tribunal ele atua numa competência originária, como o primeiro grau, assim, como o primeiro contato do processo, vai haver essa representação de fatos e provas no âmbito de um recurso ordinário, por exemplo, no STJ ou no STF. Isso é possível? Isso é possível. Mas lembra, a gente está falando de um recurso ordinário. O que a gente está falando é de um recurso ordinário em um processo de competência originária de tribunal. Ou seja, um mandado de segurança originário do TJ, de competência originária do TJ, foi denegada a segurança, vai em recurso ordinário para o STJ. Nesse recurso ordinário, o próprio nome diz, né? Há sim reapreciação de fatos e provas, mas a gente está tratando de um recurso específico e de um recurso que passou, que já teve a competência originária em um tribunal. O que a gente está falando é de um processo ordinário, um processo comum, uma ação qualquer, que se inicia no primeiro grau de jurisdição, frente a um juiz monocrático, frente a, ao juiz da comarca, que sobe depois em grau recursal para o Tribunal de Justiça, acabou aí. Acabou no segundo grau, acabou no Tribunal de Justiça, essa reapreciação de fatos, de provas. Não há mais o que se discutir sobre fatos e provas no âmbito do STJ, no âmbito do STF, no âmbito de recurso especial e recurso extraordinário. Então, turma, vejam só. O objeto tutelado por esses recursos excepcionais, ou seja, pelo recurso especial, pelo recurso extraordinário, é o direito objetivo. Isto é, as normas tal como elas estão postas no ordenamento jurídico. As normas constitucionais, no caso, recurso extraordinário processado junto ao Supremo Tribunal Federal, e as normas infraconstitucionais, tuteladas ou protegidas pelo recurso especial que tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, pacificando, portanto, a interpretação das normas constitucionais ou infraconstitucionais, certo? E esses recursos, justamente por eles terem como objeto tutelado as normas constitucionais e infraconstitucionais, eles têm, além disso, além do objeto ser bem delimitado, a fundamentação deles é vinculada.
Não é qualquer espécie de vício que pode ser alegada, não. São os vícios contidos ou previstos pela Constituição Federal nas hipóteses de cabimento, nas hipóteses de RESP, nas hipóteses de recurso extraordinário, que nós vamos já entender. Então, vejam só, além de ser recurso excepcional, ou seja, um recurso que tutela direito objetivo, que está preocupado realmente com a inteireza do ordenamento jurídico e não com o direito subjetivo em si das partes, se tratam também de recursos de fundamentação vinculada e não de fundamentação livre, como o era a maioria dos recursos que a gente estudou até então. Fundamentação vinculada ou fundamentação livre é uma classificação que diz respeito unicamente aos vícios que podem ser alegados no recurso. Ou seja, o legislador, ele delimitou ou não delimitou quais são os vícios que podem ser guerreados por meio daquele recurso. Se ele tiver delimitado, então se trata de um recurso de fundamentação vinculada, que é o caso do recurso especial e do recurso extraordinário. Além dos embargos de declaração, por exemplo, como a gente já conversou. Mas, se ele não delimitou, é recurso de fundamentação livre. E aí qualquer coisa pode ser discutida. Turma, vejam como vai fazer e como essa noção geral do recurso especial e extraordinário vai sempre se encadeando e a gente entendendo o que está nesse primeiro slide, a gente consegue ir tirando as demais conclusões que vão ser apresentadas. A respeito dos efeitos, o recurso especial e extraordinário, eles possuem um efeito devolutivo limitado, né? Lembra que na apelação civil, por exemplo, o efeito devolutivo é amplo. Por quê? Porque devolve toda a matéria de direito, envolve a matéria de fato, pode devolver tudo. O recurso extraordinário especial, não. O efeito devolutivo é totalmente limitado, porque se devolve apenas matéria de direito. E aquela matéria de direito, claro, que foi questionada, que foi apresentada, que foi objeto realmente de insurgência recursal. As famosas súmula 7 e súmula 7 do STJ e súmula 279 do STF deixam isso muito claro, que o recurso especial e extraordinário, eles não são cabíveis, não há espaço para discussão a respeito de prova, revelar a prova, reapreciar a prova no âmbito de recurso especial e extraordinário. Por exemplo, houve uma colisão de trânsito e aí, em razão dessa colisão, desse acidente de trânsito, ingressou-se com ação indenizatória por danos morais e materiais. Esse processo foi sentenciado, depois subiu em grau de apelação. Em grau de apelação se discutiu que, de fato, o condutor do veículo era responsável. Foi ele que causou, de fato, o acidente, inclusive com base em laudo pericial que foi feito, com a perícia, enfim. Concluiu aí que concluiu no Tribunal de Justiça que o condutor ele era realmente responsável pelo acidente de trânsito. Em recurso especial ou recurso extraordinário, pode-se discutir ainda, ou dizer que a prova, que esse laudo pericial, que foi fundamento do acordo, fundamento da sentença, foi mal apreciado, foi mal valorado? Não. Recurso especial e extraordinário não poderiam, por exemplo, alterar essa conclusão a respeito da revaloração da prova. O que acontece, o que pode acontecer, essa é a regra geral, certo? Que não pode. O que pode acontecer se for um recurso especial ou um recurso extraordinário que verse sobre regras de direito probatório, de forma reflexa ou indireta, acabar tangenciando essa questão probatória. Mas entenda, o que está se discutindo, o que é alvo realmente de recurso especial ou extraordinário, é a regra de direito probatório em si. Vamos supor, esse laudo pericial foi elaborado e não foi dada à outra parte, a parte adversa, a possibilidade de se manifestar sobre aquele documento. Se transformou numa decisão surpresa. Ou então violou o princípio do contraditório, porque não foi possibilitado isso, não foi possibilitado o diálogo a respeito daquela produção de prova. Nesse aspecto, ao analisar
essa violação de uma regra de direito probatório, o STF e o STJ podem, de forma indireta ou reflexa, acabar tangenciando a matéria de fato. Mas isso não quer dizer que a matéria de fato foi devolvida pelo recurso especial ou extraordinário, tá? O que foi devolvido mesmo foi uma matéria de direito. Mas existem, e há muitos casos na jurisprudência em que essas regras de direito probatório, quando são alvo ou quando são objeto do recurso especial ou extraordinário, acabam por fazer com que os fatos sejam tangenciados pelo Tribunal Superior, mas não porque isso foi devolvido, tá? O mesmo ocorre quando se trata de valores exorbitantes ou ínfimos, de dano moral, de honorários advocativos, de astrentes. Nesses casos, não sei se vocês já tiveram contato com alguns acordos do STJ, mas a maioria fala que rever o valor do dano moral configuraria, esbarra na súmula 7, porque exige a reanálise das provas, exige revaloração dos fatos, do processo, e aí, por conta disso, eles deixam de apreciar, deixam de reanalisar, de sempre que, né, encerrou na súmula 7. Mas nos casos em que o valor foi exorbitante ou ínfimo, isso porque violação e enriquecimento sem causa, né? Enriquecimento sem causa é o fundamento para eles poderem reapreciar isso. Aí eles reapreciam, acabando entrando um pouco na análise dessa questão fática, especialmente a partir daquele binômio, do binômio não, do procedimento bifásico do STJ, né, que analisa primeiro na jurisprudência, em situações semelhantes, quanto é que se está dando de dano moral naquela situação, e naquele caso concreto, quais são as peculiaridades? Esse procedimento bifásico ele é muito recorrente e importante ser analisado no recurso especial, ou na fixação de danos morais pelo STJ. Tá bom? Então, efeito devolutivo limitado. Essa é a regra dos recursos excepcionais, do recurso especial e do recurso extraordinário. O efeito suspensivo, a gente já conversou que o efeito suspensivo ele é o quê? Ele é os recursos, em regra, eles não têm efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo é a exceção, não é a regra. A regra é que os recursos têm apenas efeito evolutivo. Porque precisa devolver realmente alguma coisa para o tribunal apreciar. Mas o efeito suspensivo, ele é a exceção. O único recurso que tem efeito suspensivo por força da lei é a apelação. A gente lembra disso. Então, no caso do recurso especial e extraordinário, efeito suspensivo é possível? Sim, é possível. Mas apenas por força da decisão judicial, uma leitura conjugada do 995, parágrafo único, e do 1029, parágrafo 5º, ambos do CPC. Até aqui, tudo bem? Tranquilo, né? Certo. Vamos evoluir, então. O recurso especial e extraordinário, eu vou tratar de cada um separadamente, mas, por enquanto, eu estou falando daquelas características que eles têm em comum. O que vai mudar, na realidade, são as hipóteses de cabimento, né? Mas, até porque cada um tutela um objeto diferente. Enquanto o recurso especial tutela a ordem infraconstitucional, o recurso extraordinário vai tutelar a ordem constitucional. Mas, turma, esses recursos, eles possuem um requisito extra de admissibilidade, um requisito comum, que é a noção do pré-questionamento. É um requisito adicional de admissibilidade que impossibilita a apreciação de matéria nova em grau de recurso especial ou extraordinário, exigindo, portanto, que aquela matéria de direito que enseja a apreciação ou análise por esses recursos, ela já tenha sido suscitada e apreciada nas outras instâncias. Lembra, a gente está falando de recursos que tutelam o direito objetivo, que tutelam a harmonia, a forma de interpretação do direito constitucional e infraconstitucional. Se vai tutelar a interpretação do direito constitucional e infraconstitucional, esse direito tem que ter sido interpretado. Né? Não faz sentido falar que o direito constitucional foi violado se não foi nem apreciado, se não foi nem decidido pela origem, pelo primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça, pelo TRF. Não faz sentido. Entenda. Mas por que o nome pré-questionamento? É simples. Vejam, toda vez que
se movimenta o Poder Judiciário, né, diz que são formulados questionamentos ao Poder Judiciário. Veja, o autor, quando se dirige, quando elabora essa petição inicial e vai até o juiz, ele questiona. Juiz, meu direito subjetivo foi violado? Eu tenho direito esse meu direito subjetivo, ele tem tutela para o tratamento jurídico? É um questionamento que é feito, né? Então, a ideia do pré-questionamento é só essa. Essa discussão já foi questionada, isso já foi pedido anteriormente? Um minutinho, volte. Então, a noção do pré-questionamento é essa discussão prévia daquela matéria de direito, né? Certo. O pré-questionamento ele pode ser ficto e implícito, e as duas formas são válidas. Lembrem, o pré-questionamento ficto a gente estudou quando estava estudando os embargos de declaração. Os embargos de declaração do artigo 1025, eles podem ter essa finalidade unicamente pré-questionadora, uma finalidade de integrar o recurso com essa discussão de matéria de direito para possibilitar, ou seja, para cumprir esse requisito adicional de admissibilidade, para permitir, então, a interposição de um recurso especial e recurso extraordinário. Essa é a noção do pré-questionamento ficto. Havia muita divergência e discussão a respeito da possibilidade ou não, da ocorrência ou não do pré-questionamento ficto, mas com o CPC 2015, artigo 1025, ficou bem classificado que é possível sim esse pré-questionamento ficto. Ou seja, basta a interposição dos embargos de declaração com essa finalidade do pré-questionamento que ele vai considerar pré-questionado para se considerar cumprido esse requisito de admissibilidade. O implícito, eu comentei também na aula de embargos, na aula passada, mas como é muito importante, vou rememorar para vocês. O implícito é quando não se diz especificamente qual o número do artigo e da lei que está sendo discutido, mas se fala sobre o conteúdo jurídico daquela norma. Se falou do conteúdo jurídico sem mencionar expressamente o número do artigo, o número da lei, pré-questionamento implícito também é válido, ok? Turma, nós estamos na súmula 282 do STF. Essa súmula do STF é quando ele acabava apreciando tudo, não tinha delimitação feita ainda pela Constituição de 88, enfim. Então, a maioria das súmulas, diversas súmulas que tratam sobre recurso extraordinário também são aplicáveis para o recurso especial. Na 282, ele fala: é inadmissível recurso extraordinário quando não ventilado na decisão recorrida a questão federal suscitada. Essa súmula está falando, por exemplo, ou está deixando bem claro, na realidade, essa necessidade do pré-questionamento, a necessidade da discussão prévia daquela matéria de direito. Por quê? Porque esse recurso especial e recurso extraordinário tutelam a interpretação e a uniformização da aplicação do direito. Esse direito tem que ter sido aplicado para poder ser analisado, né? Para poder, enfim, ser uniformizado. Vejam, vamos passar agora para cada um dos recursos separadamente. Eu vou começar com o recurso especial, depois a gente passa para o recurso extraordinário, tá bom? No recurso especial, nós temos alguns requisitos, nos dois, nós vamos ter requisitos cumulativos e requisitos alternativos. Os requisitos cumulativos do recurso especial está no artigo 105.3 caput, o caput desse inciso 3. Veja, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas eu estou na Constituição, tá? Em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios. Quando a decisão recorrida, 2 pontos. Aí no que vem depois, que a gente vai estudar, são os requisitos alternativos. Isso são os requisitos cumulativos. Esse primeiro requisito, olha o que está em roxo, única ou última instância. Exige o quê, turma? Exige o esgotamento dos recursos ordinários.
Eu quero que vocês gravem, lembrem que o agravo interno, ele é um recurso ordinário. Lembra, agravo interno, a gente está estudando na aula de hoje? Não. A gente estudou na aula passada. Se a gente estudou na aula passada, é porque se trata de recurso ordinário. Na aula de hoje são recursos excepcionais. Então, existe o esgotamento dos recursos ordinários. E o agravo interno é um recurso ordinário. De uma decisão monocrática que julga o mérito do relator, de um relator no Tribunal de Justiça, dessa decisão monocrática, já é cabível diretamente recurso especial? Não, não é cabível. Por quê? Porque ainda cabe agravo interno. A necessidade de esgotamento dos recursos ordinários está aí, na própria letra da Constituição, quando se trata desse única ou última instância. A súmula 281 do STF também é nesse sentido, demonstrando a necessidade do esgotamento das instâncias ordinárias. Tá? Veja, o cabimento também é só contra decisão de tribunal. Só tribunal. Tribunal Regional Federal ou Tribunal do Estado e TJDFT. Não abrange decisão de primeiro grau e nem abrange decisão de turma recursal, porque turma recursal não se enquadra nesse conceito de tribunal, certo? Então, no 105.3 da Constituição, nós temos bem delimitado quais são os requisitos cumulativos de cabimento do recurso especial. O esgotamento dos recursos ordinários e a necessidade da decisão advir de um tribunal. Vamos passar agora para a análise dos requisitos alternativos. Em cada linha, né, A, B, C, a gente vai ter agora esses requisitos alternativos. O recurso especial, uma das hipóteses de cabimento, é quando se contrariar tratado ou lei federal por negar-lhes vigência, certo? Eu quero que vocês lembrem que essa violação ela precisa ser direta e frontal a essa lei federal. E aí, lei federal é a lei federal de distrito, decreto federal, regulamento federal. Não vai se enquadrar, ponto 4, portaria ministerial, resolução, ato normativo de autarquia, convênio dos estados, súmula, norma de regimento interno, lei estadual, local, nada disso é lei federal. Tem que ser lei federal, essa lei de abrangência, essa lei que trate de fato de matéria federal, tá? Que trate de matéria de competência da União em matéria federal e ela esteja sendo contrariada ou negada a vigência. Contrariada teve a interpretação equivocada, a aplicação errônea. Negou vigência, não aplicou. Só essa sutil diferença. A medida provisória federal, pode ser, sim, pode haver recurso especial em face de uma decisão que eventualmente contrarie uma medida provisória, a medida provisória federal. A medida provisória, vocês lembram nas aulas de direito constitucional, né? Ela há de se converter em lei, então é possível, sim, a medida provisória ser alvo de recurso especial. Algo que eu preciso chamar a atenção de vocês é só para o fato de, se o tratado tivesse sido incorporado no ordenamento jurídico pátrio, no rito da emenda constitucional, não vai caber RESP. Vai caber o quê? Vai caber recurso extraordinário, né? Por quê? Se ele passou por aquele processo de inclusão no ordenamento jurídico por meio do processo de emenda constitucional, passou a ter esses status, né? Status de Constituição. Então, não cabe RESP em razão da violação à Constituição. Vai caber recurso extraordinário. Bom, a linha A tranquila, né? Todo mundo bem. Na linha B, turma, nós temos o seguinte. Compete ao STJ julgar recurso especial quando julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. E esse governo local, lembra, pode ser um governo estadual ou municipal. Deixe-me ver. Determinado município decidiu proibir o transporte alternativo, aplicativo de transporte alternativo, assim, por meio de um ato
sabe? Não estou falando de lei, estou falando de um ato. Baixou um decreto, enfim, proibiu esse transporte por aplicativo. Fui questionado judicialmente, falando que a lei federal que regula o tema, que a lei federal sobre a matéria, sobre a disciplina. Mesmo assim, o Poder Judiciário acolheu que o ato do governo local era válido, foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Isso pode chegar até o STJ por meio de recurso especial? Pode. Ato de governo local contestado em face de lei federal. Se atentem, no recurso especial a gente está falando de ato de governo local contestado em face de lei federal. Não está falando de lei, a gente está falando de ato. É um ato administrativo, não é? um ato, né, de caráter normativo até, mas é um ato contestado em face de lei. Não se trata de lei e lei, é ato e lei. Tá? A diferença. Vocês vão ver isso lá quando a gente estiver tratando de recurso extraordinário. Outra hipótese é justamente se um tribunal der à lei federal uma interpretação diferente da que tenha sido dada, atribuída por outro tribunal. Lembra, o recurso especial e o extraordinário, eles não têm a finalidade de pacificar a interpretação a respeito das normas, do direito objetivo. O recurso especial, infraconstitucional, recurso extraordinário, constitucional. Uma das hipóteses de cabimento de recurso especial é justamente uniformizar essa interpretação da lei federal. Mas só que tem que ser julgados divergentes a respeito da lei federal de tribunais distintos. Divergência entre julgados do mesmo tribunal, veja a súmula 13 do STJ, não enseja recurso especial. Então, existe uma lei federal disciplinando um determinado benefício previdenciário, o TRF da primeira região está decidindo de uma forma e o TRF da segunda região decide de outra. Um está aplicando a lei, outro não está aplicando a lei. Um está dizendo que uma pessoa X, em determinadas condições, tem direito àquele benefício, e o outro tribunal está dizendo que essa mesma pessoa, na interpretação deles, não se enquadram nos requisitos previstos pela lei. Esse caso é um caso de recurso especial? Recurso especial serve para pacificar essa divergência de interpretação da lei federal entre tribunais distintos. No artigo 1029, parágrafo 1º, é bem desenhado, bem delimitado como a necessidade de se comprovar essa divergência, como deve ser feita. E deve demonstrar realmente assim, a semelhança entre as duas situações e que, até porque, né, iguais as razões fáticas, deve ser também igual a decisão do Poder Judiciário, do ordenamento jurídico. A resposta do ordenamento jurídico tem que ser a mesma, porque senão isso pode gerar uma grande sensação de insegurança jurídica. E não é isso que se deseja, que se espera. Essas são, portanto, as 3 hipóteses de cabimento de recurso especial. Tranquilo até aqui? Deu para compreender bem, né? Vamos tratar, então, agora do recurso extraordinário, turma. O recurso extraordinário vai tutelar o quê? A Constituição. Veja só, compete ao STF a guarda da Constituição. Cabendo-lhe 3, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, e aí vão apresentar os requisitos alternativos. No parágrafo 3º do 102, nós temos também outro requisito cumulativo específico do recurso extraordinário, que é a necessidade de repercussão geral. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Vamos lá, vamos com calma. A gente acabou de ver o recurso especial e viu que lá também tinha isso, né? As causas decididas em única ou última instância. Então, uma semelhança ainda entre recurso especial e extraordinário. Eles exigem esgotamento das instâncias
ordinárias. Mas aqui, no recurso extraordinário, na violação à Constituição, está falando que essa decisão tem que advir de um tribunal? Não, não está. Então, aqui não precisa, não é essa necessidade que a decisão advenha de um tribunal. Por exemplo, então, a decisão de turma recursal, ela pode ser alvo de recurso extraordinário por meio dessa sistemática, por meio da própria leitura do texto constitucional, sim, e de fato pode. Então, enquanto recurso especial, ou seja, a um direito infraconstitucional que possa ser alvo de recurso especial, somente pode ser uma decisão que advenha ou que seja fruto do produto de um tribunal, no recurso extraordinário, não. E dá para a gente até fazer um link, né, com a noção de que o recurso extraordinário ele tutela a Constituição. Então, não importa se essa violação tenha sido feita por um tribunal ou não, tendo sido feita em única ou última instância, mas, claro, pelo Poder Judiciário, tá? Por exemplo, um tribunal administrativo, né? Um tribunal administrativo qualquer da estrutura do Poder Executivo, que decide algo e contraria a Constituição, cabe recurso extraordinário? Não. A gente está falando de jurisdição. A turma recursal não se enquadra no conceito de tribunal, mas a turma recursal, a área do juizado especial, é jurisdição. Não tem dúvidas disso. Então, violou a Constituição, beleza, vai ser possível sim a interposição de um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Mas, lembre, a necessidade de esgotamento de instância permanece aqui, por mais que não se necessite ser a decisão de um tribunal. Tá? E sobre a repercussão geral, a gente precisa, então, se demorar um pouco mais. Repercussão geral vai ser um requisito específico para o recurso extraordinário, tá? Vejam só. É um pressuposto específico de admissibilidade do recurso extraordinário, a repercussão geral. Está previsto em 102, parágrafo 3º da Constituição, como a gente acabou de ver. A finalidade da análise de repercussão geral é evitar que o STF se envolva com questões menos importantes, ou de uma repercussão meramente individual. Veja o nome, repercussão geral. Tem que demonstrar realmente como é significativa aquela discussão sobre a violação à norma constitucional, para que seja alvo de recurso extraordinário. Disse a doutrina que há uma presunção de existência, uma presunção relativa de existência a respeito da repercussão geral, pelo fato de que ela pode ser afastada pelo voto de 2/3 dos ministros, ou seja, é necessário o voto de 8 ministros dizendo que não há repercussão geral para aquela matéria não ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que há essa presunção, porque o voto é para não reconhecer a repercussão geral e não para reconhecer, né? Então, assim, o voto nesse tipo contrário, por isso que há essa presunção relativa de existência. Ian, por que você está enfatizando tanto que é presunção relativa? Existe alguma hipótese de presunção absoluta? Existe. Vamos já analisar essa hipótese. Eu quero que vocês registrem também que essa decisão de inexistência ela é irrecorrível. 2/3 dos ministros, 8 ministros no mínimo, votando, decidindo que não existe repercussão geral, no caso, não tem como se opor recurso em face dessa decisão que reconhece a inexistência de repercussão geral. E qual vai ser a consequência natural da inexistência de repercussão geral? O não conhecimento do recurso extraordinário, né? Até porque a repercussão geral é um requisito, um pressuposto específico de admissibilidade do recurso extraordinário. Se não tem repercussão geral, não vai conhecer, não deve ser conhecido o recurso extraordinário. É um ônus do recorrente demonstrar a relevância da questão, tanto do ponto de vista econômico, social, político, jurídico,
e essa sua transcendência, ou seja, que transcende o mero interesse subjetivo da parte. Vocês se recordam que a gente já mencionou diversas vezes que o recurso extraordinário não visa tutelar o direito subjetivo, mas sim o direito objetivo? É por isso que tem que ser demonstrada essa transcendência que vai, ó, não é só o meu interesse, não está só no interesse da minha órbita material privada, STF, que essa questão seja discutida, ela transcende o meu direito subjetivo. Realmente é uma preocupação com o direito objetivo. E aí demonstra a relevância, seja do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. O STF, ele não fica vinculado a essa análise feita, ou a esse argumento feito, esse argumento do recorrente. Vamos supor, o recorrente diz que essa questão é relevante do ponto de vista econômico, mas aí o STF entende que não é do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político. E tudo bem? Tudo bem. Ele não fica adstrito ao que o recorrente alega nesse ponto. Mas ele pode decidir, ele tem que decidir na realidade, e somente o STF faz esse juízo sobre a repercussão geral, certo? Vejam só, apenas o STF faz juízo sobre a repercussão geral. Ou seja, decide se a questão tem ou não repercussão geral. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que os tribunais eles são impossibilitados de aplicar a tese de repercussão geral. Não, pelo contrário, os tribunais devem aplicar a tese de repercussão geral. Mas decidir sobre a existência ou não de repercussão geral, decidir se aquela matéria tem ou não repercussão geral, é só o STF que faz. Então, vamos ver aqui a discussão sobre a legalidade de uma tarifa, de uma taxa, de um imposto, algo que está previsto na Constituição, né? Algo, enfim, sobre direito tributário. Decidir sobre se essa tese, essa discussão, esse tema tem repercussão geral ou não, apenas o STF pode fazer. Mas, decidido isso, os tribunais de origem, na admissibilidade do recurso especial e extraordinário, aliás, na admissibilidade do recurso extraordinário, que é recurso especial não tem repercussão geral, ele vai fazer essa subsunção daquilo que foi decidido pelo STF e da matéria, e aí ele aplica. Ó, o STF decidiu que essa matéria aqui que você está discutindo esse recurso extraordinário não tem repercussão geral, então nega seguimento ao recurso. A tese em si da repercussão geral, ela foi apreciada por quem? Pelo STF. E somente ele que pode apreciar, tá bom? Ok. Ah, é possível, na discussão a respeito da repercussão geral, da decisão a respeito da existência ou não de repercussão geral, a intervenção de terceiros, notadamente na modalidade mixus curiae. A gente estudou intervenção de terceiros já, e a gente já viu como é o procedimento, mas isso existe expressamente também previsto no âmbito do recurso extraordinário. E por que permitir a oitiva de estranhos, de pessoas que não fazem parte do processo? Porque não se está tutelando o direito subjetivo, está se tutelando o direito objetivo, a interesse do ordenamento jurídico constitucional. Então, como vai além do direito subjetivo das partes, e sim vai abrange todo esse direito objetivo constitucional, é plenamente possível essa intervenção de terceiros. Essa intervenção de terceiros é nessa modalidade de, de ouvir amigos curtos. E reconhecida a repercussão geral, turma, há a possibilidade também de sobrestamento dos processos. Está previsto no 1035, parágrafo 5º, mas eu só quero muitas questões, questão do SESC, que adora fazer isso, a FCC também, né, fica com esses pegas, mostrando que o sobrestamento vai ser automático, no caso da repercussão geral. O sobrestamento não é automático.
a essa possibilidade de sobrestamento. Vai caber vai ocorrer a partir de uma decisão fundamentada a respeito da matéria pelo relator. Então, é um efeito automático ao sobrestamento dos processos com isso de repercussão geral? Não, não é automático. Inclusive, cabe modulação dos efeitos. Eles podem modular em que situação os processos vão ser sobrestados. Ah, não, só os processos que têm fase de execução, os processos que têm fase de conhecimento continua tramitando, os processos, enfim, há uma delimitação e pode ser feita essa modulação. Tanto é que também que não se trata de efeito automático, certo? Ah, e das decisões de sobrestamento em razão de recurso, em razão de repercussão geral, vai caber agravo interno. Essa decisão que eu estou falando lá no tribunal de origem, tá? No tribunal de origem, tem recurso extraordinário para fazer admissibilidade e não, ó, eu vou sobrestar esse processo porque ele está discutindo a matéria no tribunal, um relator dessa essa decisão monocraticamente, né? Vou sobrestar em razão da repercussão geral. Essa decisão é guerreada com agravo interno. Eu estou falando não da decisão de sobrestamento em si, da decisão de sobrestamento que foi feita pelo relator no âmbito da análise de repercussão geral. Estou falando da decisão que aplica o sobrestamento, tá? Que aplica o sobrestamento em razão da repercussão geral. Aí sim, nessa decisão monocrática, se é uma decisão monocrática de relator, cabe o quê? Agravo interno. Beleza. Certo. Aqui eu trouxe as hipóteses de repercussão geral com presunção absoluta. Quais são as hipóteses de presunção absoluta de repercussão geral? São esses três incisos. Se contrariar a súmula ou jurisprudência dominante do STF, certo? E tem que ser necessariamente do STF. O slide travou na tela ou ele passou? Ele está nessa tela? Passou, né? Tá. Deixa eu ver bem aqui. Tá nessa, né? É porque para mim travou, ele não está aparecendo. Mas enfim, se para você está aparecendo, tá ótimo. Vai haver a repercussão geral sempre que impugnar ou contrariar a súmula ou jurisprudência dominante do STF. E vejam, tem que ser do STF. Eles gostam muito. Ian, tá falando que tem que ser súmula vinculante? Não, não tá falando que tem que ser súmula vinculante, turma. É um pega bom. Não tá falando que tem que ser súmula vinculante e nem tá falando de súmula do STJ. Basta que seja súmula jurisprudência dominante do STF. 2. Tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Então, se foi proferido na sistemática de casos repetitivos, nós vamos ver recurso extraordinário especial repetitivo hoje. Cabe também, tem repercussão geral, presunção absoluta de repercussão geral. E 3, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Esse é o caso em que é um controle difuso pelo tribunal de origem, inclusive com reserva de plenário, o artigo 97 fala disso, da reserva de plenário. Então, essa decisão que declara a inconstitucionalidade tem essa repercussão geral absoluta nos termos de 1035, parágrafo 3º, 3 do Código de Processo Civil. Essa repercussão geral, essa presunção é absoluta e ela decorre da lei. Decorre da lei. Não é uma presunção assim que exige realmente um exame muito discricionário. Por quê? Porque ela decorre da lei. Opa, certo. Aqui, turma, nós temos as hipóteses agora, né, isoladas de cabimento do recurso extraordinário. A gente tinha visto os requisitos cumulativos, decisão de única ou última instância, esgotamento das instâncias ordinárias, necessidade de existência de repercussão geral. Agora nós vimos as hipóteses, os requisitos alternativos, quais são os vícios que podem ensejar realmente a interposição de um recurso extraordinário. Eu só quero que vocês lembrem, que vocês recordem,
que o pré-questionamento também é exigido no recurso extraordinário. Pré-questionamento sempre. Recurso especial e extraordinário. Pré-questionamento é requisito comum dos dois, certo? Vejam. Tá. Recurso extraordinário é cabível quando contrariar dispositivo da Constituição. Lá no recurso especial, a hipótese de cabimento era se contrariasse lei, tratado ou lei federal, ou negar a vigência. No recurso extraordinário, não. É contrariar dispositivo da Constituição. Por que isso? Porque o recurso extraordinário tutela justamente o ordenamento constitucional. Essa violação tem que ser direta, imediata, e não algo reflexo, oblíquo, indireto. Vejam só, na súmula 636 do STF, o que é dito? Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada norma infraconstitucional pela decisão recorrida. O que ele está querendo dizer aqui? Qualquer decisão que você que a parte esteja designada, esteja insatisfeita, poderia alegar que houve uma violação reflexa ao princípio da legalidade, porque aplicou a lei de forma errada. Está entendendo o raciocínio? É por isso que não se permite que o recurso extraordinário seja interposto em caso de violação reflexa, oblíqua e indireta. Indiretamente, qualquer decisão judicial que aplica mal ou não aplica ou nega vigência a uma lei violou o princípio da legalidade. O que o STF quer, enfim, ao interpretar esse artigo 102.3A da Constituição, é limitar essa contrariedade, essa violação direta. Não, tem que estar discutido realmente especificamente essa norma constitucional e não apenas de forma reflexa e indireta. O CPC no 1033, ele traz uma previsão interessantíssima. Se o STF considerar como reflexo a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. Vejam, o CPC de 2015 expressamente tratou da fungibilidade recursal entre as decisões entre o recurso extraordinário e o recurso especial. Então, questão excelente. No caso da contrariedade à Constituição, a violação do dispositivo constitucional, se apenas reflexo oblíquo, vai ensejar o não recebimento ou não conhecimento do recurso extraordinário? Não. Ele é aproveitado como recurso especial. Vai ser encaminhado para o STJ apreciar e julgar como recurso especial. O STJ ele pode dizer, não, a violação é direta e devolver para o STF? Não, não pode. Aqui, nessa sistemática, a gente vai lembrar que manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Quem é que pode? STF. Então, se o STF devolver o processo para o STJ julgar, dizendo que a violação é reflexa, o STJ tem que julgar. Não está falando que tem que dar provimento. Não está falando sobre o resultado, sabe? Não está falando sobre o resultado do recurso. Mas está deixando claro, deixa expresso que tem que sim ser julgado, tem que ser apreciado pelo STJ. Beleza? Fungibilidade recursal, portanto, entre recurso extraordinário e recurso especial, previsão aí no caput do 1033 do CPC. Prosseguindo, turma, outra hipótese de cabimento do recurso extraordinário é se a decisão declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Essa é uma hipótese, inclusive, que a gente acabou de ver, de repercussão geral de uma presunção absoluta, né? Se houve essa declaração de inconstitucionalidade por meio do controle difuso realizado pelos tribunais, que passa pelo rito da reserva de plenário, enfim, vai ser cabível recurso extraordinário, e não só vai ser cabível recurso extraordinário, como nessa hipótese, é uma hipótese de presunção absoluta de repercussão geral, então necessariamente vai ser apreciado pelo tribunal. No caso, pelo STF, esse recurso. Vejam,
tem que ser uma declaração de inconstitucionalidade. Se for uma declaração de constitucionalidade, não enseja interposição de recurso extraordinário. Então, uma questão pode trazer um caso bem interessante em que houve essa discussão, esse incidente de constitucionalidade no tribunal, e aí esse incidente acabou passando, e a conclusão foi pela constitucionalidade. Se houve essa conclusão pela constitucionalidade, o que, é que vai acontecer? Vai ensejar a interposição de recurso extraordinário? Não. Encerrou bem ali a discussão. Por quê? Porque a decisão de constitucionalidade não contraria, ou não é uma declaração de inconstitucionalidade a permitir, a possibilitar a interposição de recurso extraordinário. Na hipótese C, nós temos julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. E na linha D, eu vou trabalhar em conjunto, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, peraí. Certo. Lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Aqui já apareceu, não basta ser mais ato. No recurso especial, vocês lembram? Era ato de governo local contestado em face de lei federal. Beleza. Estava numa instância em que não envolvia a Constituição. Se envolver a Constituição, vai caber o quê? Recurso extraordinário. A discussão agora é uma lei municipal ou uma lei estadual sendo contestada em face da Constituição. Querendo ou não, é uma discussão sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade. Você consegue perceber? Então, essa discussão a respeito de constitucionalidade e inconstitucionalidade, porque está tendo como parâmetro de controle a própria Constituição, vai ser alvo de recurso extraordinário. E a última hipótese, a hipótese do D, ele fala julgar válida lei local em face de lei federal. Muita gente confunde essa hipótese quando ela aparece nas provas e se equivoca completamente porque vê lei federal e já pensa em quê? Em recurso especial. Ian, se é lei federal, então é recurso especial, porque é o recurso especial que tutela o direito infraconstitucional. Aí vai firme, né? Vai crente, assim, com toda força, e marca recurso especial, mas é recurso extraordinário. Sabe por quê? Porque se a gente está falando de duas leis, uma lei, isso, STJ julga ato, STF julga lei, mas há algo, André, que você pode ir ainda um pouco além, que é a repartição de competência legislativa. O que o 102.3D quer preservar é a competência legislativa entre os entes. Por quê? Porque se tem um ente estadual municipal legislando sobre uma coisa que a União também legislou, então onde é que está essa repartição de competência legislativa? Na Constituição. Não está na Constituição? Nos artigos iniciais da Constituição, essa repartição? E estando lá, e existem dois entes de hierarquia distinta, um estadual e um federal, um municipal e a União, legislando sobre o mesmo tema, está havendo um conflito, uma confusão entre as competências legislativas. E quem que pode pacificar isso? O STF. A ofensa à Constituição aqui está na repartição das competências legislativas. Se for essa discussão entre lei local e lei federal. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Conseguiram captar? Entenderam por quê? No inciso D, não fala diretamente de Constituição, mas a gente consegue concluir que há sim um controle, envolto de um controle de constitucionalidade. Se vocês perceberem, em todas as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, vai ter esse controle, de certa forma, né? Um controle de constitucionalidade, vai ter um controle a respeito da aplicação da Constituição, porque esse é o objetivo do recurso extraordinário, é controlar ou preservar a inteireza da Constituição. Na letra D, a inteireza da Constituição está na repartição das competências legislativas. Tá bom? Beleza. Vamos falar agora, turma, do procedimento do recurso especial e extraordinário.
O prazo de interposição do recurso especial extraordinário, bem simples, 15 dias úteis. E vai ser esse prazo também o prazo para contrarrazões. A gente já aprendeu e já viu que em todos os recursos o prazo é de 15 dias úteis, exceto desembarque de declaração, que o prazo é de 5 dias. O protocolo, o juízo de admissibilidade, ele é bifásico, ele não é apenas feito pelo Tribunal Superior. Ele é feito tanto pelo Tribunal Recorrido quanto pelo Tribunal Superior. Então, protocola-se a petição do recurso extraordinário e recurso especial diretamente no Tribunal Recorrido e vai ser feita, lá também é feita o contraditório, intima para contrarrazões e é feito um primeiro juízo de admissibilidade. Preciso deixar registrado para vocês que esse recurso de admissibilidade, ele é um recurso de admissibilidade temporário. Ele não é um recurso de admissibilidade já definitivo. Por quê? Porque mesmo se admitindo o recurso extraordinário especial na origem, indo para o STF e STJ, os tribunais, o STF e o STJ, eles podem não concordar com aquela admissibilidade e proceder de forma diferente ao fazer essa análise, certo? E existindo violação tanto a direito constitucional quanto a direito infraconstitucional, a interposição dos recursos deve ocorrer de forma simultânea. O prazo é comum. O prazo para recurso especial e recurso extraordinário é comum. É publicado o acórdão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, dispara esse prazo comum de 15 dias úteis para interposição de recurso especial e extraordinário, se for o caso. Se houver ofensa tanto à Constituição quanto à norma infraconstitucional, os dois recursos são cabíveis, certo? Então, não é possível, sabe? Não é possível, vejam só, pela própria ideia de preclusão. O Tribunal de Justiça decidiu, tem um acordo, teve ofensa a direito constitucional e infraconstitucional. Aí a parte, vou interpor o recurso especial, quando for julgado o recurso especial, terminar tudo isso, aí eu volto e desse acórdão interponho o recurso extraordinário. É assim que é feito? Não. A interposição e o prazo é comum, é simultâneo, tanto para o recurso extraordinário quanto para o recurso especial. Então tem que interpor dos dois. É diferente a situação se na decisão do recurso especial violar uma norma constitucional, que aí sim, do recurso especial vai caber recurso extraordinário, mas entenda, é porque a violação à Constituição só se deu quando? Quando do julgamento do recurso especial. Se é o acórdão de origem que viola tanto a Constituição quanto a norma infraconstitucional, desde já cabe recurso extraordinário e especial, e os dois devem ser interpostos desde já, em petições distintas, né? Em petições distintas. Por quê? Porque vão para tribunais diferentes. Por favor, tem que ser em petições distintas. Mas vejam só, o 1031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao STJ. Primeira noção que nós temos é essa. Ian, tá, então quer dizer que se houver violação conjunta, tem que interpor os dois ao mesmo tempo. Isso, tem que interpor os dois. Ao mesmo tempo, assim, dentro do prazo, né? Interpostos os dois, o que é feito? Manda cada um para cada tribunal? Não. Primeiro manda para o STJ. Vai a remessa dos autos para análise do recurso especial pelo STJ. Aí o parágrafo primeiro diz: depois de julgado o recurso especial, esses autos vão para o STF para ser apreciado o recurso extraordinário, a não ser que o recurso extraordinário esteja se prejudicado. Uma hipótese do recurso extraordinário tiver sido prejudicado, o próprio recurso especial ter sido negado provimento. Se o recurso especial for negado provimento, faz sentido ainda apreciar o recurso extraordinário, que trata de matéria distinta? Não, porque por mais que se modifique a violação, a alegada violação ao direito constitucional, o infraconstitucional não se modificou, então o acordo não foi modificado naquele aspecto.
Então, se for percebido que não tem utilidade em razão da conclusão do julgamento de recurso especial, nem se encaminha o recurso extraordinário para apreciação do STF, certo? Ian, mas o recurso. E se houver uma questão de prejudicialidade? Se necessariamente a questão constitucional discutida pelo recurso extraordinário ela for prejudicial à discussão do recurso especial, não seria mais interessante? Meu áudio voltou? Pronto, obrigado. Ainda bem que avisou, porque senão eu ia ficar falando, né? Certo, então vamos lá. Eu tava explicando o 1031, parágrafo segundo, né? Certo. Então, é na hipótese em que o relator do recurso especial entende como prejudicial o recurso extraordinário. Entende que a questão constitucional ela é prejudicial ou preliminar, deve ser apreciada primeiro do que a questão discutida a nível infraconstitucional. Então, ele sobresta o julgamento e remete os autos para o STF apreciar, primeiramente, o recurso extraordinário. Mas aqui, Thomas, sempre vai lembrar, aqui não é aquela hipótese de fungibilidade, vocês estão entendendo, né? A fungibilidade é quando se entende que era cabível um recurso e não o outro, e aí encaminha para ser processado e julgado como se o outro recurso fosse. Era caso de recurso extraordinário, mas a gente puxa recurso especial e aí encaminha aquele recurso para ser apreciado pelo tribunal, como se fosse aquele recurso. Não. Aqui ele está falando, no 1031, que os dois recursos, de fato, têm que ser processados. Houve, então, uma violação infraconstitucional e houve uma violação constitucional. Então, houve uma violação que seja realmente um recurso especial e houve uma violação pelo acordo que seja recurso extraordinário. A questão é qual deve ser julgado primeiro. Porque o Poder Judiciário ele não quer trabalhar, entre aspas, de graça, né? Não quer trabalhar e ver que o seu trabalho, enfim, não vai ter utilidade. Em regra, a questão infraconstitucional deve ser apreciada primeiro. Por isso que na hipótese de interposição conjunta vai sempre para o STJ. Decidido lá no STJ e ficado prejudicado eventualmente recurso extraordinário, não é mais nem encaminhado para o STF. No STJ, parágrafo 2º, se o relator do especial entender que a questão do recurso extraordinário é prejudicial, ele remete esses autos para o STF vai então decidir esse recurso extraordinário. Necessariamente o STF tem que concordar com a decisão de STJ, o que foi que a gente já falou, manda quem pode. STJ pode mandar no STF? Não pode. Então veja o parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão também recorrível, rejeitar essa prejudicialidade, devolve os autos para o STJ e o STJ vai julgar o recurso especial, certo? Então, sempre vai haver essa relação. Vejam, se um recurso vai do STJ para o STF pode devolver para o STJ. Mas mas se é o inverso, se é o STF que manda para o STJ, o STJ nunca pode devolver para o STF. Tanto veja só o 1032. Se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, concede um prazo de 15 dias para o recorrente demonstrar a existência de repercussão geral e manifestar sobre a questão constitucional. Cumprida essa diligência, ele remete para o STF para apreciação do recurso extraordinário. Veja, turma, o seguinte:
Lá no 1033, quando a gente falou de fungibilidade recursal, o 1032 também é fungibilidade, tá? Tanto o 1033 quanto o 1032, eles tratam da fungibilidade recursal entre o recurso especial e o recurso extraordinário. No 1033, a gente tinha o quê? A gente tinha um recurso extraordinário, em que o STF entendeu que a violação era apenas reflexa à Constituição. Nessa hipótese, pela fungibilidade, o que o STF faz? Envia os autos para apreciação como recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao fazer isso, vamos lá, vamos lembrar, o recurso extraordinário tem mais ou menos requisitos de admissibilidade do que o recurso especial. O recurso extraordinário tem mais. Ele tem a necessidade de repercussão geral. Então, se ele tem mais, o recurso extraordinário, ele precisa fazer algum complemento antes de mandar para o STJ? Não. Ele já está mais do que satisfeito dos requisitos. Só encaminha realmente o recurso extraordinário para o STJ apreciar como recurso especial. O STJ ele pode negar esse julgamento? Não pode. Não pode. O STJ vai ter que decidir. A gente já conversou sobre isso também. Aqui no 1032 é diferente. Aqui é um recurso especial que o STJ entende que veste sobre questão constitucional. O STJ já entende que há uma violação direta à Constituição. E por conta disso, deveria ter sido o caso de um recurso extraordinário, não de um recurso especial. O que o STJ faz? O recurso especial ele tem menos requisitos que o recurso extraordinário. Se tem menos requisitos, no recurso especial, o recorrente falou de repercussão geral? Não, não falou de repercussão geral. Então, é justamente por conta disso que é concedido esse prazo de 15 dias pelo relator no STJ para a parte se manifestar sobre isso e aí encaminha para o STF para apreciar o recurso especial agora como recurso extraordinário. Lembra, o STF fica vinculado à decisão do STJ? Não. O STF ainda assim pode entender que a violação foi apenas reflexo e devolver para o STJ apreciar como recurso especial. Tá bom? Até aqui tranquilo, né? Vamos falar agora do procedimento. O principal procedimento é a admissibilidade do recurso. Tá. Como é que é feito esse juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário? Vamos entender, vamos apreciar. Ela é feita essa primeira análise, esse primeiro juízo, ele vai ser feito pelo tribunal recorrido, pelo tribunal de origem. Vai ser o presidente ou vice-presidente do tribunal. Depende de quê? Depende do regimento interno. O regimento interno de cada tribunal vai dizer se é o presidente ou vice-presidente que vai apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário especial. Existem algumas possibilidades, algumas conclusões ao ocorrerem nesse juízo. Pode ser um juízo negativo, ou seja, de inadmissibilidade, pode devolver os autos para a retratação do órgão que proferiu a decisão, pode ser um juízo positivo e aí encaminha para o STF ou o STJ, pode ser uma decisão de sobrestamento ou pode selecionar aquele recurso como representativo de controvérsia. Vamos entender e estudar cada uma dessas hipóteses, porque elas são muito importantes. A primeira das hipóteses é a negativa de segmento. O relator, ou no caso, relator não, o presidente ou vice-presidente do tribunal, a depender de quem for, pela distribuição de competência, ele pode simplesmente negar seguimento a um recurso extraordinário que não tenha, que o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou um recurso extraordinário que está de acordo com o entendimento do STF, também em repercussão geral, tá? Ou ele pode negar seguimento a recurso extraordinário especial interposto contra a Corte que esteja em conformidade com o entendimento do STF, STJ, exarado no julgamento de recursos repetitivos. O procedimento de recurso repetitivo, turma, vejam, nessas duas hipóteses, nessa negativa de segmento A e B, ele acaba por adentrar ao mérito para fazer essa comparação.
No recurso extraordinário, unicamente sobre a questão de repercussão geral, e é por isso que a linha A vai tratar só de recurso extraordinário, porque está tratando, na realidade, de repercussão geral, e a linha B está tratando de de julgamento repetitivo, de tese firmada e repetitiva, que é uma tese vinculante. Mas essa tese repetitiva e vinculante, ela pode advir tanto de um recurso extraordinário repetitivo quanto de um especial repetitivo. Então, é por isso que na linha B trata tanto do STF quanto do STJ. Mas vejam, ambos os casos é de negar segmento. Aqui não está falando que o relator, que o presidente ou vice-presidente pode dar provimento a recurso especial ou extraordinário. Não, isso nunca. Dar provimento a recurso especial, dar provimento a recurso extraordinário, que é de competência do STF e do STJ, seria o quê? Uma usurpação de competência. Não pode. Aqui ele está falando é de negar segmento. Negar pode, economia processual, enfim. E nega com base em parâmetros já definidos pelo STF e pelo STJ. Nessa hipótese negativa, quando se adentra essa questão meritória de aplicação de entendimento, é cabível agravo interno para o próprio tribunal, certo? Essa hipótese 1031 é cabível agravo interno para o próprio tribunal. Até aqui, alguma dúvida? Não, entendemos que a negativa de segmento. Beleza. Ele entende o seguinte, ó. Eu falei para vocês que o relator, ou que o presidente e o vice-presidente, ele não pode dar provimento. Mas ele pode o quê? Nossa, esse recurso especial, esse recurso extraordinário aqui, ele tem fundamento. De fato, esse acórdão recorrido está contrário a uma tese de repercussão geral, ou uma tese de recurso repetitivo, a uma tese vinculante do STF e STJ. Mas ele não pode dar provimento. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode devolver o acórdão para análise de juízo de retratação pelo órgão prolator da decisão daquele acórdão. Então, assim, a terceira Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Piauí, proferiu um acórdão, deu uma decisão em um caso, na apelação, que contraria um repetitivo do STF. Chegou o recurso extraordinário na presidência na vice-presidência do TJ Piauí. O vice-presidente identificou, nossa, realmente a terceira Câmara agiu de forma errada. Assim, está contrária à tese. Eu vou devolver em um despacho fundamentado, mas esse despacho é irrecorrível, porque despachos são irrecorríveis. A gente já estudou isso também. Devolve esse processo para a terceira Câmara. E a terceira Câmara vai rejulgar a causa. Rejulgar, assim, analisando e especificamente se manifestando sobre ou ela concorda, sabe, que decidiu de forma divergente e por conta disso modifica seu entendimento, juízo de retratação, um efeito regressivo, Ian, no âmbito do recurso especial e extraordinário, sim, a gente pode falar de um efeito regressivo no âmbito especial e extraordinário, como nessa hipótese, como é bem previsto, bem claro, essa possibilidade de juízo de retratação. Mas ele pode também fazer um distinguir. Ó, de fato, o STF, o STJ tem essa tese, mas o caso concreto aqui não era esse. E aí distingue, mantém a decisão, mantendo a decisão, o que é feito? Devolve para a vice-presidência só encaminha um recurso especial ou extraordinário para julgamento. Tá bom? Mas vejam, ele não pode dar provimento. Presidente ou vice-presidente não pode dar provimento se entender que o acordo recorrido diverte o entendimento da STF e STJ. Não pode dar provimento. Não pode dar provimento. O que faz é encaminhar para esse juízo de retratação. No 1033, nós temos a possibilidade de sobrestamento do recurso. Então, sobresta o recurso especial ou extraordinário se versar a matéria discutida nele for de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo STF e pelo STJ. Tá? Dessa decisão de sobrestamento também cabe agravo interno. Se ficar violado ou, assim, foi decidido uma determinada matéria, foi sobrestada,
porque foi admitido um recurso repetitivo sobre ela e foi determinado o sobreagistamento pelo STF e pelo STJ. Determinado esse sobreagistamento, ao aplicar, o tribunal, o vice-presidente, o presidente, acabou aplicando de forma errada. Sobreagistou um processo que, na realidade, não se enquadra naquela tese que está sendo discutida. Cabe agravo interno. Veja, essa discussão a respeito do conteúdo é discutida sempre por agravo interno. Aqui no caso, sobreestamento, e naquela outra hipótese de admissibilidade, de aplicação de uma tese vinculante, de aplicação de um entendimento de repercussão geral. No 4, nós temos a possibilidade de selecionar aquele recurso como representativo de controvérsia constitucional e infraconstitucional para sistemáticos repetitivos, que nós vamos já estudar. Esse despacho também é um despacho recorrível, não tem o que ser feito. Ou, de fato, realiza um juízo de admissibilidade positivo. E, nesse caso, remete o processo ao STF e ao STJ, desde que o recurso não tenha sido submetido à repercussão geral, ao julgamento repetitivo, o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia, ou o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Essa hipótese C foi aquela hipótese que eu acabei de dar um exemplo para vocês, né, em que devolve para o órgão prolator da decisão e o órgão faz uma distinção mantendo a decisão, mantendo o acórdão tal como foi prolatado, explicando por que não está violando, por que não viola a tese do STF e do STJ. Tendo visto todas essas possibilidades de admissibilidade, existe um recurso que é o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário que está previsto no 1042 do CPC, certo? Vejam só. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundado na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral ou em julgamento de casos repetitivos. Vejam só. O que está depois desse salvo, que eu destaquei de vermelho, esse salvo é porque cabe agravo interno para o próprio tribunal local, para o próprio tribunal recorrido. Mas, se a discussão, seja ela qual for, não dizer respeito a isso, a aplicação do entendimento de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, vai caber esse agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Então, vamos lá. Ian, está discutindo tempestividade. Se está discutindo tempestividade, vai caber que recurso? Agravo, recurso especial e recurso extraordinário. Não está discutindo tempestividade, está discutindo preparo. Agravo, recurso especial e recurso extraordinário. Está discutindo legitimidade. Agravo, recurso especial e recurso extraordinário. Enfim, qualquer decisão que não seja sobre a aplicação do regime de repercussão geral ou do julgamento de recurso repetitivo, vai caber agravo em recurso especial e extraordinário. Esse agravo ele tem essa finalidade de destrancar, ou seja, de fazer subir o recurso extraordinário para o STF e o recurso especial para o STJ. É um recurso que ainda assim vai ser interposto no tribunal local, mas esse recurso ele vai ser processado pelo STJ e pelo STF. Serve, então, para garantir que o recurso especial e extraordinário subam, que eles tenham o seu trâmite realmente, que o trâmite deles realmente ocorra, né? Flua. Ian, mas nessa hipótese em vermelho, que cabe agravo interno. O agravo interno vai ser julgado pelo tribunal. E desse julgamento do agravo interno, se ele entender que ainda assim não é, enfim, decide por manter a decisão de inadmissibilidade, o processo nunca vai subir para o STF e STJ. Gente, há muita controvérsia a respeito do que vai acontecer nessa hipótese. Muita controvérsia. Há alguns autores que entendem que pode ser caso, inclusive, de reclamação dessa decisão. Só que já tem jurisprudência falando que não cabe reclamação nessa hipótese. Então, o que nós temos, por enquanto, é que se
A decisão é de inadmissibilidade aplicando entendimentos de repercussão geral ou julgamento repetitivo, cabe agravo interno, decide no tribunal e, eventualmente, vai ação rescisória depois, talvez, enfim, mas ainda tem uma certa indefinição jurídica a respeito do que vai acontecer nisso. Tanto é que as provas não aprofundam até esse ponto. O que vocês precisam saber é o que é mais sólido, mais firme, que é o que está na letra da lei, é o que está previsto até aqui, tá? Então, se for aplicação de entendimento firmado em repercussão geral ou julgamento de recurso repetitivo, cabe agravo interno. Todos os outros pressupostos vai caber agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Turma, deixa eu saber bem aqui uma coisa. Vamos falar dos embargos de divergência. Eu acabei colocando um recurso extraordinário e especial repetitivo depois do embargo de divergência, mas eu trouxe eles também. Vamos falar rapidamente do embargo de divergência, que ele é um recurso bem tranquilo de ser tratado. O embargo de divergência ele tem a finalidade de uniformizar a jurisprudência interna do STF e do STJ, tá? Mas ele uniformiza a partir de acórdãos. Então, decisão monocrática pode ser objeto de embargo de divergência? Não. Embargo de divergência somente é cabível em face em razão de acórdãos. O STF e o STJ, além do órgão completo, do pleno, eles possuem também órgãos fracionários, possuem turmas. Né? No caso do STJ, além de turmas, possui até sessões. Então, se um órgão fracionário, um órgão menor, está decidindo de maneira diferente de um outro órgão, ou do órgão mais colegiado, do órgão mais completo do STF e do STJ, é cabível e existe esse recurso de embargo de divergência para uniformizar essa jurisprudência, né? Veja, se o recurso especial e extraordinário eles servem para uniformizar a aplicação do direito de maneira nacional, ou seja, por todo o território, deveria sim haver um remédio, no caso, um recurso, para uniformizar a jurisprudência interna, tanto do STF quanto do STJ, que no caso são os embargos de divergência. No artigo 1043, nós temos o cabimento dos embargos de divergência, e no 1044, o procedimento dos embargos de divergência. Veja, no 1043, que traz a hipótese de cabimento, está bem delimitado que só cabe se for uma divergência que ocorra no âmbito de recurso extraordinário e de recurso especial. Vejam só. E tem que ser uma questão de mérito, tem que ser apreciada uma questão de mérito, isso tem que ficar muito claro. As alíneas, os incisos 2 e 4, eles foram revogados, então só ficou o inciso 1 e 3. Inciso 1. É embargável o acordo do órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, por isso que eu falei acórdão, embargado e paradigma de mérito. Então, lembra, decisão monocrática de um relator que negou provimento a um recurso especial pode ser alvo de embargo de divergência? Não. Primeiro, cabe agravo interno. Decidido o agravo interno e eventualmente mantido e tendo divergência com outro órgão, aí sim, cabe embargo de divergência, certo? Mas eles têm que ter apreciado o mérito, tem que ser acórdão de mérito. Ou, a hipótese do 3 é interessante, é porque muitas vezes o STF e o STJ, eles inadmitem um recurso, sabe? Não conhecem o recurso especial e extraordinário, mas ainda assim eles se manifestam sobre o mérito. Nessa hipótese, é cabível sim também embargo de divergência, por mais que não tenha conhecido o recurso, mas pelo fato de ter apreciado o mérito na fundamentação, é cabível embargo de divergência. Veja só, é embargável o acordo do órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acordo de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, veja que ainda assim houve, é cabível embargos de divergência sobre a admissibilidade de recurso especial e extraordinário? Não.
sobre a admissibilidade não é cabível. É isso que precisa ficar claro para vocês. Precisa ser realmente a questão de mérito que justifica o cabimento de embargo de divergência. Muitas questões podem tentar pegar vocês falando que é cabível embargo de divergência para tratar de admissibilidade recursal de recurso especial e extraordinário. Mentira. Tem que ser mérito. Por mais, inclusive, como essa hipótese do 3, um não tenha sido conhecido. Tá bom? No 1044, se remete o procedimento de desembarque de divergência para o regimento interno do Tribunal Superior, e ele só destaca que a interposição de embargo de divergência no STJ, eventualmente, interpõe o prazo de interposição do recurso extraordinário por qualquer das partes. Mas lembra, esse recurso extraordinário aqui é de um recurso extraordinário em que a violação à Constituição veio com o próprio pronunciamento, com o próprio julgamento do recurso especial pelo STJ. Não está falando de recurso extraordinário lá do acórdão embargado ou do acórdão recorrido que ensejou o próprio recurso especial, não, do Tribunal de Justiça, não. Aqui é o recurso extraordinário do próprio STJ, tá bom? E aí, aquela mesma sistemática que a gente viu nos embargos de declaração, sobre alterar ou não alterar, o que é que vai acontecer com o recurso que anteriormente havia sido interposto. Se não alterar, processe o recurso anterior sem nenhuma ratificação. Se alterar, aí abre prazo para ratificação. A jurisprudência é interessante, mas a jurisprudência tem que falar óbvio às vezes, né? A jurisprudência falou o seguinte: a ausência de demonstração da divergência alegada nos embargos de divergência constitui vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo 932 para a complementação de fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente formal. Aqui foi um caso em que foi interposto embargos e acabou que eles tinham sido inadmitidos. Por quê? Porque não ficou demonstrada a divergência. Mas aí o recorrente, o embargante, alegou: ei, mas STJ, você não me deu um prazo de 5 dias para sanar o vício. Só que o STJ se manifestou no sentido de que um vício de fundamentação não se completa. Por exemplo, ah, eventualmente perceber a questão de preparo, perceber uma questão de legitimidade recursal, uma questão de tempestividade. Pode intimar a parte para se manifestar, para explicar, para se manifestar sobre isso? Sim. Mas, se fosse uma violação, por exemplo, ao princípio da dialeticidade recursal, é cabível a aplicação do 932, parágrafo 1, sanar esse vício? Não. Como é que você vai intimar a parte para complementar a fundamentação? É algo substancial. Não tem sentido. O 932, parágrafo único, ele trata de questões apenas formais, tá? E não questões substanciais. Terminamos o recurso de embargo de divergência. Entendemos quando é que ele é cabível. É pequenininho. Embargo de divergência e recurso ordinário são dois recursos bem pequenos, né, como a gente viu, e que caem. Então, assim, dá para você, com a leitura da lei atenta, com a marcação, com as alterações que a gente fez, o próprio Vademecum, revisar sempre e evitar errar, né? Porque são questões que dá para a gente se garantir bem. Mas agora eu quero tratar com vocês do recurso extraordinário especial repetitivos, tá? A primeira coisa é que eles integram um microsistema de demandas repetitivas. Esse microsistema está lá desenhado no 928 do CPC. Os recursos extraordinários especial repetitivos, eles estão previstos do 1036 ao 1041 do Código de Processo Civil. E vai ocorrer sempre em que houver uma multiplicidade de recursos, ou seja, tem que haver essa multiplicidade realmente quantitativa. Veja, se é repetitivo, é porque tem muito. Então, tem que haver essa multiplicidade de recursos extraordinário especial com fundamento idêntico à questão de direito. Gente, é um pega tão bobo, mas assim, vários alunos acabam caindo, né? Porque
Nas questões, o que ele vai falar? Vai falar que é cabível essa sistemática quando houver multiplicidade de recursos extraordinário ou especial, com fundamento em idêntica questão de fato e de direito. De fato. A gente está tratando de recurso especial e extraordinário. Recurso especial e extraordinário aprecia fato? Não, não aprecia fato. Aprecia direito. Então, assim, a questão idêntica aqui tem que ser a questão de quê? De direito, tá? Lembrem disso. Haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado disposto no regimento interno do STF e do STJ. A afetação nada mais é do que uma decisão que reconhece essa multiplicidade de recursos e reconhece a necessidade de resolução dessa idêntica questão de direito. Então, a afetação é essa decisão de admissão. A afetação você pode entender como essa admissão do recurso extraordinário especial repetitivo, desse instituto, né? Da realização desse instituto pelo STF, pelo STJ. O interessante é que, em regra, esse instituto, o repetitivo, ele vai surgir onde? Ele surge no segundo grau. É o próprio presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça, TRF, que seleciona dois ou mais recursos representativos da controvérsia. Ele próprio determina a suspensão dos processos no Estado e encaminha para o STF e STJ, certo? Então, vamos entender aqui como é que isso está funcionando. No Tribunal de Justiça do Piauí, começaram a chegar diversos recursos especiais sobre uma mesma matéria, sobre a mesma questão de direito, sobre a mesma questão de matéria jurídica, direito objetivo. Percebendo a multiplicidade disso, o vice-presidente pega e disse: opa, vou selecionar dois recursos, pegar dois recursos mais completos aqui, vou sobrestar os demais recursos especiais e vou encaminhar esses dois para o STJ, para o STJ apreciar. E ao mesmo tempo já vou suspender todos os processos que tramitam no Estado sobre isso. Está falando que vai suspender todos os recursos especiais? Não, está falando todos os processos. Então, na jurisdição daquele tribunal, no caso, estou dando o exemplo do TJ Piauí, né? Se o presidente, o vice-presidente sobresta, determina a suspensão de todos os processos pendentes, ele está falando em qualquer fase. Esteja em fase de conhecimento, esteja em fase de apelação, seja os outros que estão chegando recurso especial, enfim, sobresta tudo e encaminha para o STJ, para o STJ apreciar nessas sistemáticas repetitivas. Tá? No parágrafo 2º e 3º, tem um caso interessante que é só falando sobre a intempestividade. Eventualmente, assim, foi interposto um recurso extraordinário especial que é intempestivo, mas ele estaria sobrestado em razão dessa sistemática de repetitivo. Aquele que pode ser beneficiado pela intempestividade, ele pode requerer ao presidente que tire de sobrestamento e já faça a admissão com base em intempestividade. Mas ele vai dar o prazo de 5 dias para se manifestar sobre esse requerimento. E se eventualmente for indeferido o requerimento que tira isso, cabe agravo interno. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º é só a ideia de celeridade, economia processual, da própria efetividade, né? Para não ter que esperar o julgamento repetitivo para depois admitir por conta da intempestividade. Mas o único requisito que enseja ou que possibilita a exclusão do sobrestamento para essa análise de não recebimento, no caso, é esse requisito da tempestividade, ou, no caso, da intempestividade, certo? Então, a gente está no 1036, parágrafo 1º, entendendo que é o presidente ou vice-presidente do tribunal local que faz a seleção desse assunto, selecionando inclusive os recursos para mandar para o STJ ou STF apreciar na sistemática de repetitivo. Mas, veja o parágrafo 4º. Essa escolha, ela não vincula o relator no Tribunal Superior. Aquela mesma coisa que a gente já conversou, de manda quem pode. Um presidente de tribunal local pode mandar no STJ ou no STF? Não, não faz sentido.
Então, ele não fica vinculado nem aqueles recursos que foram selecionados, e o próprio relator do Tribunal Superior também, ele pode dar início a esse procedimento do recurso especial extraordinário repetitivo. Veja o parágrafo 5º. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. Então, essa sistemática repetitiva, ela pode tanto surgir a partir de iniciativa do tribunal local, de um TJ e de um TRF, quanto pode surgir já com o relator do Tribunal Superior. Há essas duas possibilidades. Perceba, parágrafo 1º, parágrafo 5º. Existem essas duas possibilidades diferentes. No parágrafo 6º, é dito que somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Só para falar que essas questões, que o recurso deve ser um recurso mais completo possível. Né? É uma análise que é feita durante a escolha desses recursos representativos. Tá? Uma coisa interessante, turma, é que a gente já até viu isso em momento anterior. É possível o recurso ele pode existir a qualquer tempo, não é verdade? Vocês se lembram? Na aula Teoria Geral de Recursos, alguns encontros atrás, a gente falou sobre isso. É possível recorrente existir a qualquer momento esse recurso. Mas, em se tratando de recurso extraordinário especial, se ele tiver sido escolhido como representativo da controvérsia, ainda que haja existência, ele pode ser apreciado para definir e fixar a tese, tá? Fiquem com isso na cabeça, é importante. Na decisão de afetação, o Tribunal Superior pode determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes. Lembra? E aqui é a abrangência nacional. Pela letra da lei, fala que deve, mas só que o STF e o STJ têm entendido que não deve, mas sim pode. É um juízo discricionário. A decisão de afetação, como eu disse para vocês, é aquela decisão que reconhece a questão para ser julgada nessa sistemática de repetitivo. A delimitação, a suspensão feita pelo tribunal local só atinge a circunscrição aquele âmbito local, mas se for no tribunal superior, ele determina a suspensão no âmbito nacional, tá bom? Então, uma questão repetitiva que o TJ do Piauí identificou, mandou para o STJ. Se o STJ entende que vai afetar aquilo, ele pode afetar para o Brasil inteiro. E aí, não vai ser mais só os processos que tramitam no Piauí, mas no Brasil inteiro, que podem ser suspensos a partir dessa decisão de suspensão realizada na afetação pelo Superior Tribunal de Justiça. Só lembre dessa diferença. Pela letra da lei é obrigatório, é compulsivo. Pela jurisprudência, eles entendem que é um juízo discricionário. Ao realizar a afetação, acaba-se por limitar cognitivamente o julgamento, porque está se definindo qual vai ser a questão que vai ser apreciada. Vai ser isso que vai ser discutido. E somente isso. Então, acaba por o que não está no alvo da afetação, o que não é objeto da afetação, não precisa, por exemplo, ficar sobrestado. Então, há essa limitação cognitiva na decisão de sobrestamento, na decisão de afetação, na decisão de conhecimento. O mais importante, o que mais cai, a coisa mais recorrente, é justamente essa parte de suspensão. Porque a sistemática de repetitivo em si, a gente vai até ver assim, o procedimento, ele é muito simples. Está acabando por discutir uma questão de direito objetivo também, então vai admitir a possibilidade de amicus curiae, audiência pública, vai ter tiro de Ministério Público, enfim. Mas o que é mais importante, o que é mais recorrente para a prática, é essa suspensão. Eu já mencionei que comecei a explicar que essa suspensão ela pode se dar a nível local, pode se dar a nível nacional, quando ela for feita pelo próprio STF, pelo próprio STJ. O que acontece é o seguinte, feita essa decisão de afetação, não é automático que todos os processos já vão ser suspensos. Não. A depender
um juiz lá de... um juiz lá de Picos, interior do Piauí, tem um processo sobre aquela matéria. Ele vai suspender, mas antes de suspender, veja só o que, é que tem que acontecer. Parágrafo 8º. As partes devem ser intimadas da decisão de suspensão do seu processo, a ser proferida pelo juiz ou relator, quando informada a decisão de afetação. Então, STF e STJ admitem um recurso extraordinário especial repetitivo. Afeta. Ao afetar, comunica para todos os tribunais. Os tribunais vão comunicar para todos os embargadores e para todos os demais juízes. Os embargadores e juízes vão identificar os processos que estão com eles, que tratam daquela matéria. Ao identificar o que é que eles fazem, intimam, suspendem, intimando as partes dessa decisão de suspensão. No parágrafo 9º, fala ou demonstra a possibilidade da parte demonstrar para o juiz ou para o relator, juiz se for em primeiro grau, relator se for no tribunal, que o que está sendo discutido no processo dela não tem a ver com o que foi afetado. São teses diferentes, são conteúdos diferentes, são direitos diferentes que estão sendo discutidos. E aí faz esse requerimento. Para quem que é feito o requerimento? Depende. Vai ser para o juiz, se o processo estiver em primeiro grau. Vai ser para o relator, se o processo estiver sobrestado na origem, ou seja, tem uma apelação que está sobrestada, o relator. Não, Ian, mas já teve recurso especial. Então foi sobrestado não pelo relator, mas foi sobrestado pelo presidente ou vice-presidente. Para quem que deve ser formulado o pedido de dessobrestamento? Olha o 3, ao relator do acórdão recorrido. É importante, muito, muito, muito importante. É o principal pega, está nesse parágrafo 10.3. Muita gente pensa que vai ser para o vice-presidente ou presidente, que foi ele que determinou a suspensão. No caso dessa suspensão ter sido feita já na fase de recurso especial ou extraordinário. Mas não, ela é feita para o relator do acórdão recorrido. É o órgão fracionário, é o relator do acórdão recorrido que vai apreciar essa distinção. Ou 4, o relator no agravo superior, no Tribunal Superior. Se já tiver, se o recurso especial extraordinário eventualmente já tiver subido, já estiver com o STF ou com o STJ. Vejam que da decisão do juiz, que eventualmente negar essa distinção, vai caber agravo do instrumento, que vai para o tribunal, regional ou estadual. Mas, se for no âmbito do tribunal, ou seja, a decisão for feita por um relator, vai sempre caber agravo interno, certo? Beleza. Vejam só que tem esse contraditório, né? A outra parte deve ser ouvida sobre requerimento no prazo de 5 dias para se manifestar ou dizer, não, de fato, tem que permanecer suspenso, ou então, eventualmente, concordar que não tem que ficar suspenso porque é uma questão distinta, tá? Não, assim, esse parágrafo 10 não é uma coisa para você decorar, é uma coisa realmente para você entender. É uma decisão de sobrestamento de juiz, uma decisão monocrática de juiz. Vai caber que recurso? Está acabando o processo? Não. Se estivesse acabando o processo por meio de uma sentença, seria o quê? Apelação. Mas não está sobrestando. E uma decisão de sobrestamento é guerrada pelo quê? Agravo do instrumento. Tá bom. No 1038, mostra justamente o que ocorre, qual é o trâmite depois da afetação. Aquilo que eu comentei com vocês, de amicus curiae, solicitar a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria. Pode ser realizada audiência pública, fixa a data para a audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e conhecimento da matéria, com a finalidade de instruir o processo. Pode requisitar informações aos tribunais inferiores e necessariamente vai intimar o Ministério Público para se manifestar. Certo? Aqui a intimação do Ministério Público ela não é discricionária. O Ministério Público tem que ser intimado até, né, se teve toda essa relevância e tem toda essa multiplicidade, que seja um recurso extraordinário ou especial, o Ministério Público vai ser intimado para se manifestar. Tá. Quando for decidido o recurso afetado, o órgão colegiado declara prejudicado os demais recursos sobre a controvérsia ou decide aplicando a tese.
ou decide aplicando a tese. Bem simples. Se for negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, vão ser considerados inadmitidos todos os outros recursos extraordinários que tenham sido sobrestados. Veja, isso é importante. No recurso extraordinário, a gente viu que tem um recurso extra, que é a repercussão geral. Eventualmente, o recurso extraordinário repetitivo foi afetado, mas só que quando vão começar a julgar o recurso extraordinário, por mais que tenha havido afetação pela multiplicidade de processo, se afastou. Por votação de 8 ministros, se entendeu que não tinha repercussão geral. O que vai acontecer? Acabou, encerrou o processo, porque o recurso extraordinário vai ser nem conhecido. E todos os demais também não serão conhecidos. É isso que o parágrafo único do 1039 está falando. Tá? Inclusive, aqueles que já estavam sobrestados devem ser inadmitidos. No 1040, fala o que ocorre nos outros órgãos depois de julgado ou de ter tido o acordo paradigma. No 1039, a gente viu o que ocorre dos tribunais superiores. No 1040, o que vai acontecer nas outras instâncias. No 1, o presidente ou vice-presidente do tribunal, ele nega seguimento ao recurso especial e extraordinário sobre Estado, se o acórdão recorrido estiver de acordo com a orientação do Tribunal Superior, né? Ou seja, ele só aplica aquela sistemática que a gente já até viu, né? A gente já viu isso hoje. Essa possibilidade de negar seguimento a um recurso extraordinário especial que esteja de acordo com a orientação firmada e repetitiva pelo Tribunal Superior. Negar seguimento. Essa hipótese do 1. No 2, nessa hipótese do 1, cabe que recurso? Agravo interno. Né? Agravo interno. Essa negativa de segmento cabe agravo interno. No 2, o órgão que proferir acordo recorrido na origem deve reexaminar o processo de competência originária, remessa necessária ao recurso, se o acordo estiver diferente deste antes do Tribunal Superior. Lembra aquela hipótese do juízo de retratação? É isso bem aqui que vai acontecer. Tá. O presidente entende que, eita, não, está contrário ao entendimento do Tribunal Superior. Aí devolve para o órgão recorrido, para o órgão que proferiu o acordo recorrido, para ele exercer o juízo de retratação. E os demais processos que não tenham sido julgados ainda em primeiro grau, que não tenha sentença, em segundo grau, que não tenha acórdão, ele continua sendo julgado, só que deve ser aplicada agora essa tese que foi firmada. Só que é uma situação bem curiosa, que são os parágrafos do 1040. Veja, vocês visualizaram que era possível, no primeiro grau, existir um processo, uma ação de conhecimento, que foi suspensa por conta de um extraordinário especial repetitivo. Foi suspenso. Decidiu a questão. Depois de decidida, foi que a parte percebeu, eita, o que eu estou pedindo aqui no processo é contrário ao que foi decidido pelo STF e pelo STJ, em repetitivo. O que a letra da lei permitiu? A letra da lei permitiu o seguinte: 1040, parágrafo 1º. A parte pode desistir da ação no primeiro grau antes de proferir a sentença, se a questão nela foi idêntica resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Se essa desistência for oferecida ocorrer antes da contestação, não tem nem que pagar custa nem honorário de sucumbência. E, agora, essa que é a principal diferença. Essa desistência vai independer do consentimento do réu, ainda que apresente contestação. O que a gente sabe, em regra, é que a desistência da ação necessita, depois da contestação, né, necessita da anuência do réu. No parágrafo 3º, nós temos uma hipótese, por isso que, como é exceção, né, pode vir na prova, uma hipótese em que independe do consentimento do réu a desistência da ação, mesmo que tenha apresentado contestação. Isso por quê? Porque está firmado na tese repetitiva, a economia processual já entende como é que vai ser o julgamento mesmo, entende qual vai ser a conclusão, e por conta disso é que é possibilitada essa desistência. E assim, turma, a gente finaliza nosso encontro de hoje. Fechamos.
Recursos. Eita, recurso é puxado, né? Muitos encontros sobre recursos. Temos alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa sobre recurso especial, extraordinário e barra de divergência? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então tá. Agradecer a vocês pela paciência. Espero que tenha sido proveitosa a aula. Vou encerrar a gravação aqui. Um abraço, bom final de semana. Obrigado, Roberta. Até terça-feira.